até comecei a introdução, mas infelizmente travou todo o sistema aqui. Mas nós vamos tentar aqui, né, dar continuidade para que a graça de Deus ela possa sobre a nossa vida nesse instante e vai dando aí o toque aí, né, para ver se está tudo bem, se está tudo em ordem, em nome de Jesus. Lembrando, queridos, que nós estamos aqui sempre fazendo as nossas orações, tá bom? Queremos aproveitar, mandar o nosso abraço a todas as pessoas, né? E sempre tem nos acompanhado, pessoas que sempre têm entrado em contato conosco. E embora as dificuldades sejam grandes, e nós estamos vivendo situações tão difíceis, mas o nosso Deus está no controle, ele é soberano, ele está acima de tudo, ele está acima de todas as coisas. Eu estava agora comentando, né, que uma pessoa entrou em contato comigo esses dias e disse assim, pastor, esse vírus do diabo, pastor, esse vírus demoníaco que veio aí sobre o Brasil e o mundo, né? Todas as pessoas sendo afetadas por esse vírus, por essa epidemia. E eu comecei a falar, será que esse vírus é mesmo do diabo, minha irmã? Ela disse, sem sombra de dúvidas. Ah, pastor, com certeza, esse vírus não é de Deus, não. E eu lembrei a ela o texto de Êxodo, perdão. Êxodo, capítulo de número 7. Eu estou aqui falando com vocês e um cheiro de café aqui, subindo, né? A senhora está preparando um cafezinho ali e o café, o cheiro tá espalhando aqui dentro. Estou na cozinha aqui, num cantinho. Mas aqui no capítulo 7, eu queria que você desse uma olhada no versículo 1. Dou-lhe a minha autoridade perante Faraó e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito o meu exército, o meu povo, os israelitas, e os egípcios, olha só, saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com Faraó. Então, acontece tudo isso, né? O Senhor traz essa palavra ou direção para Moisés e Moisés vai e toma essa postura. E um abraço aí para Valdemir Santiago, Deus abençoe meu irmão. Vai convidando e compartilhando, vai chamando as pessoas aí para estarem junto conosco, tá bom? Me diz aí se o áudio está bom. Eu tenho um fundozinho aí de fundo musical. Veja se está alto, se está baixo. Dá um toque para mim, por gentileza, tá bom? E voltando aqui, eu gostaria que você prestasse uma atenção. No versículo 8, o Senhor diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó lhe pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Aí continua aqui, dizendo assim, vamos lá. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante de faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e essa se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Interessante que quando Moisés chega até Faraó para mostrar milagres, ele joga lá o cajado no chão, através de Arão, né? E aquela vara se transforma numa serpente. Aí, para não ficar barato, o que é que o faraó faz? Ele copia os seus
feiticeiros, o que é que fazem? Cada um pega uma vara e lança no chão. E elas se transformam ali em serpentes. Então nós percebemos o seguinte, que os milagres, né, que foram realizados são praticamente iguais. Qual é a diferença entre a serpente de Moisés e a serpente dos encantadores do Egito? Qual a grande diferença? A diferença está aqui, ó. Vamos lá. Versículo 12. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu a vara deles. A diferença está exatamente em que a soberania de Deus está acima do governo do Egito. Os encantadores tentaram copiar os milagres, mas não puderam, né? Porque a vara que Moisés tinha lançado, ela engole a serpente dos seus encantadores. Mesmo assim, o que ocorre? Diz aqui no 13, contudo o coração de Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Sabe o que ocorre nos dias de hoje? As pessoas não querem ouvir a voz de Deus. O coração está endurecido. As pessoas estão com o coração embrutecido. Meu irmão, Deus ele mostra algo e o mundo tenta copiar. A minha esposa hoje estava trazendo um devocional para nós na igreja. Nós estávamos em família e fazendo relato de uma mensagem, e ela falava de Romanos, ali no capítulo 1, onde as pessoas mudam a glória de Deus, né, em mentira. Os homens começaram a adorar mais as coisas criadas por eles do que o próprio Criador. E eles começam a ter atitudes, né, como diz lá no texto, no verso 18, você pode observar homens com homens, mulheres com mulheres, se inflamando em sua própria sensualidade. As pessoas elas têm cada dia mais se tornado pessoas difíceis de lidar, ambiciosos, amantes dos prazeres. Nós percebemos que o mundo em que vivemos é um mundo vil. E da mesma maneira que houve no passado, no Egito, quando o povo de Deus estava sendo oprimido, o povo de Deus estava sendo ali perseguido, Deus ele tenta libertar Faraó, porém ele resiste até o último momento. Esse mundo, ele tem resistido. Nós temos visto aí as pessoas vendo sinais de diversas formas. Pessoas pregando o evangelho da salvação, do reino de Deus. Pessoas tentando, de todas as maneiras, trazerem uma palavra sensata, uma palavra equilibrada. Mas as pessoas estão mais preocupadas com a sua própria vida, os seus anseios, né? As pessoas estão aí buscando cada um por si. Ninguém se preocupa mais com ninguém. E o versículo 14, estou em Êxodo, capítulo 7, versículo 14, diz: disse o Senhor Moisés, o coração de Faraó está obstinado. Será que o coração das pessoas no mundo que vivemos hoje não está assim? Aí ele diz assim, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-lhe dizer, deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Então, você observa aí, uma das primeiras pragas que se manifesta é a água se transformando em sangue. Mas sabe o que acontece? Se você continuar lendo a história,
você vai ver que continua Faraó obstinado, duro de coração, e ele de fato não deixa, não permite. Querido, nós temos visto tantas coisas. A natureza, ela está mudando no mundo inteiro. Nós percebemos ao longo dos anos terremotos no Nordeste, no Rio Grande do Norte, Pernambuco. Nós vemos, meu irmão, abalos sísmicos. Nós vemos aí, em lugares que não chovia, nós vemos chover. Estão aí afogados da Engazeira, sertão de Pernambuco, choveu que inundou tudo, estourou a barragem. Nós temos visto pragas, gafanhotos acontecendo. Pastor, é o final? É o fim do mundo? Não. São sinais que Deus tem mostrado para mostrar a sua soberania, para mostrar a sua grandeza. Só que as pessoas, elas não compreendem. As pessoas, elas não entendem. As pessoas, elas continuam seguindo seus próprios conceitos. Então, nós precisamos entender que Deus, ele é soberano. Ele está dando um sinal, olha, eu estou querendo aí que vocês se rendam, se quebrem, se quebrantem e se voltem para nós. Um abraço aí para todas as pessoas que estão acompanhando, né? Valdemir Santiago, Viviane Fabrício, Cristiane Maria, Kátia Silene, que a graça de Deus esteja sobre vocês. Vai compartilhando também, convidando mais outras pessoas para estarem junto conosco. E compartilhe esse vídeo, tá? Mas, voltando aqui, Faraó continuou duro de coração. Faraó continuou obstinado. Nós precisamos entender que o homem precisa reconhecer a Deus. O homem precisa reconhecer o Senhor. Tem um trecho aqui, em Malaquias, eu queria até citar, no capítulo 3, dá uma olhadinha aí, se você puder, capítulo 3, onde diz assim, o versículo... deixa eu ver aqui rapidinho. Ao vivo é assim mesmo. Tá? Capítulo 3. Localize. Em nome de Jesus. E lembrando, queridos, que às vezes nós começamos a achar, porque veio um mal, veio um problema, é diabo, é o demônio, é isso, é aquilo. Só que Deus, ele trabalha como quer. Sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem dele. Deus trabalha da maneira que ele quiser. Ele é soberano. Deus, ele age da maneira que ele bem entender. Sabe? Mas voltando aqui para o texto, ele diz assim, capítulo 3, versículo 6. De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam como voltaremos. Então, nós percebemos aqui, o Senhor, ele diz que desde o tempo dos antepassados, as pessoas têm se desviado dos decretos, da palavra, do mandamento do Senhor. As pessoas têm se afastado de Deus. Isso é notório. E ele diz aqui o seguinte, eu vou pular um pouquinho, não vou falar com respeito a dízimo aqui não, eu quero falar sobre o homem, a natureza do homem que está mudando. O homem tem sido corrupto, não tem sido cada dia mais se distanciado de Deus. Mas olha o que diz aqui, o versículo é o de número 11. Ele diz aqui, impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunta, o que temos falado contra ti? O que temos falado contra ti? O homem tem falado contra Deus cada atrocidade, cada besteira, cada bobagem. No 14 diz, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos? Ficamos nós lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Porque por isso agora consideramos felizes os arrogantes. Aí ele diz aqui na continuação,
Pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Quer dizer, as pessoas elas acham, né, que não vale a pena servir a Deus, porque ela olha em contrapartida um monte de gente está fazendo coisa errada e está se dando bem. Aí ela leva em consideração isso. Mas não fica olhando a pessoa que age com perversidade, não fica olhando a pessoa que está agindo de forma desleal. Olhe as pessoas que, pelo contrário, continuam fiéis, firmes, né, diante do Senhor. Comece a olhar não para quem está errado. Em outras palavras, faça você a sua parte. Faça você aquilo que você vê na palavra, sempre honrando ao Senhor. Deus, ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. O ser humano é que muda. E nós temos percebido, ultimamente, sabe, como eu falava agora há pouco, que o mundo está mudando. Nós percebemos que está acelerando, né, o processo, de, como disse Jesus, lá em Mateus 24, de princípio de dores. A gente vê, ao longo de vários anos subsequentes, que cada dia a coisa fica pior. Aí veio agora essa epidemia, né? Alguns dizem que é um vírus um pouco mais forte que o resfriado. Agora, em 2009, se não me falha a memória, teve o H1N1 e passou em branco, né? Todo mundo passou e estamos aqui. E agora surgiu esse vírus, né? O coronavírus. E todo mundo se resguardou, todo mundo está em casa. Eu não estou falando que não é para estar em casa, eu estou falando que nós não ficamos em casa com medo de exército. Nós não ficamos em casa com medo de retaliação humana, mas ficamos em casa por meio de uma faneirose, por meio de uma, sabe, uma situação inusitada. E não foi apenas pessoas das grandes capitais. Quem diria que no interior aconteceria algo dessa forma? Estou numa cidadezinha pequena, pouco mais de 11 mil habitantes, e todo mundo está vivendo da mesma forma. Aí nós percebemos o seguinte: Deus, quando diz, ele faz, ele cumpre, e o homem tem que submeter. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E eu acredito que, sabe, não é coisa do diabo, coisa diabólica, não. Eu acredito que é Deus dando o decreto, dizendo assim: olha, vocês precisam se render. Grandes e pequenos tiveram que se submeter, tiveram que baixar a guarda e ficaram da mesma maneira, né, da mesma forma que as pessoas mais simples. Um abraço aí ao pastor evangelista Lucas, lá de Xique-Xique, está aqui conosco também. E independente da classe social, todo mundo teve que se resguardar. Hoje nós precisamos aprender, queridos, que o homem, ele precisa se voltar para Deus, ele precisa se voltar para o Senhor. Se assim não for, não adianta. Nós temos visto aí o ser humano andando de forma tão errônea, tão, sabe, suja, uma maneira vil. E não podemos esquecer do nosso Senhor. Nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados para sermos adoradores. Nós fomos criados para glorificar o nome dele. Nós fomos criados para dizer que ele é que pode todas as coisas. Lembra do Salmo 24? Eu queria compartilhar aqui esse salmo que eu acho tremendo, eu acho muito, muito forte, muito bonito. Eu quero ver qual o trecho da Bíblia que não é forte, né? Qual é a palavra que não é forte? Por menor, por mais simples que seja, sempre tem algo muito eficaz para nos abençoar. E o Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra, tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence a Deus. A terra e tudo o que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence ao Senhor. Inclusive, meu querido, se a terra pertence a Deus, se a terra é de Deus, não é que Deus permita que as coisas aconteçam ou aconteçam.
A verdade é que tudo está estabelecido. Não é uma coisa de ajuste. Ah, poxa, eu vou permitir. Não, tudo estava definido. Deus, ele sabe como cada coisa irá acontecer. E ele mesmo disse que viriam tempos difíceis, viriam tempos trabalhosos. E nós percebemos que vivemos uma fase, uma era, não diferente lá de Sodoma e Gomorra, dos tempos de Noé. Não. Casavam-se, davam-se casamento, até que foram pegos de surpresa. Exatamente. Foram pegos de surpresa. Quando a porta da arca se fecha, né? O que acontece? Noé abre a porta. Noé falou, nem que eu quisesse, porque está selada, né? A porta se fecha e agora ninguém mais pode entrar. Muitas pessoas hoje, né? A gente tem visto compartilhando pessoas louvando em prédios, em apartamentos, ruas inteiras têm louvado e cantado. Mas espera aí, deixa eu trazer um texto aqui para você, sabe? Nós não podemos, meu irmão, achar que simplesmente está louvando a Deus, né? Simplesmente está parando para cultuar, só nesse momento de crise é o suficiente. Não é o suficiente. Nós precisamos começar a nos render diante dele, a nos quebrantar diante dele. Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Dá uma olhadinha aí. Mateus capítulo 15, verso de número 8. Tá bom? 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Quantas pessoas estão louvando a Deus, mas por causa do coronavírus, né? Já viu aquela pessoa, você já evangelizou em hospital? Eu já. Você pergunta se alguém ali quer se entregar a Jesus? A grande maioria vai dizer que sim. E aí eu fui amadurecendo, né? Comecei a perceber que aceitar Jesus vai muito mais do que isso. Levantar a mão e dizer eu aceito, eu recebo Jesus. Vem aqui na frente, você quer entregar a vida para Jesus. Se alguns fazem isso, eu não censuro. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos compreender, queridos, que a entrega a Cristo não é simplesmente estar cantando ali, não. Muita gente está cantando bonito demais. Fica bonito para vídeo, né? Eu vi aí um vídeo que mandaram, um monte de gente de joelho numa rua, orando. Mas será que é por causa da soberania de Deus? Ou será que estão fazendo por medo do vírus? Por medo? Nós não devemos nos render a Cristo por medo. Nós não devemos, sabe, nos render ao Senhor por causa do vírus. Eu acredito que esse vírus vai levar muitas pessoas a uma conversão sincera, a uma transformação de vida real e verdadeira. Glória a Deus por isso. No entanto, nós não podemos louvar ao Senhor só com os lábios, mas o coração está longe dele. Nós não podemos permitir que venhamos ser enganados, né, pela nossa própria natureza. Nós temos que entender que Deus é maior do que essa epidemia, ele é maior do que esse momento, a coisa ela tende a piorar, muita gente tem falado, tudo vai ficar bem, vai melhorar. Ô querido, entre aspas, tá? Nós que servimos a Cristo seremos preservados, o Senhor tem o melhor para nós, não tenha medo da morte, não. A maneira que você vai morrer, não importa. A maneira que vai morrer, pouco importa. O mais importante não é como você vai morrer. O mais importante é saber que você completou a carreira, guardou a fé, que você estará com ele. Você estará ao lado do grande rei, do Senhor dos senhores. Essa é a nossa fé. Se é por vírus, não importa. João Batista foi decapitado, né? Perdeu a cabeça. E aí? Nós precisamos entender que grandes homens de Deus, eles morreram. A exemplo de Pedro, né, que foi crucificado de ponta cabeça, segundo
historiadores. Estevão morreu apedrejado. Alguns morreram queimados, né? Como tocha ali no jardim. E muita coisa vai acontecer de fato, muita coisa vai acontecer, mas a nossa vida deve estar nas mãos de Deus. A nossa vida deve estar nas mãos do Senhor. Nós devemos, independente em qualquer circunstância, em tempos de crise ou não, servir ao Senhor. Nós devemos nos manter na nossa posição. Devemos permanecer diante do Senhor em temor, em espírito e em verdade. Nós devemos estar sempre sendo gratos a Deus e dizer: Senhor, toma conta da minha vida, faz de mim. Que nesse momento agora, o Senhor que está vendo esse vídeo, a senhora que está vendo esse vídeo, possa reconhecer que Deus, né, ele quer muito mais de você do que você tem oferecido. Ele quer que você seja um instrumento de louvor em suas mãos, para que você possa glorificar, para que você possa exaltar com a sua vida. Eu quero já encerrar essa transmissão, e eu quero ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, e nós já encerramos essa mensagem, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. 2 Timóteo, capítulo 3, vai localizando. Estamos acreditando, né, que tudo tem um propósito, nada foge o controle desse Deus que nós servimos. O Senhor é soberano. Tudo isso tinha sido escrito na boca de profetas, na boca de tantos homens de Deus, e estamos vendo essa grande verdade sendo dita aí através dos fatos que têm sido notificados. Aí diz aqui, olha, capítulo 3, 2 Timóteo 3:1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O negócio está tão terrível assim não, viu? Ainda vai ficar pior. Os homens serão egoístas. Será que os homens da nossa atualidade são egoístas? Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, as pessoas, elas têm essa característica nos dias atuais, né? Interessante que eu quero até deixar o meu comentário. Nós vivemos no isolamento agora, geral, né? Só que o vírus, né, ele já se alastrava no mês de fevereiro. Interessante isso, né? E o carnaval continuou. Uma aglomeração nas grandes capitais, né? Pernambuco, meu estado, tem um carnaval grande e as pessoas ali, né, estavam lá. Não, mas não tem ninguém infectado aqui, não. Não tem, não. Veio gente, veio turista de tudo que é lugar, veio turista de todos os países, veio pessoas de diversas partes do mundo. Será que o vírus apareceu só depois do carnaval? Não é interessante? Mas as pessoas, elas não estão preocupadas consigo, né? Elas são amantes dos prazeres, como diz aqui a palavra. Diz aqui, olha, são assim, ó, presunçosos e arrogantes, egoístas. Elas buscaram um momento de lazer, de prazer. Aí agora, eu não estou falando que não devemos manter o cuidado. Eu estou falando que tem que ter cuidado, sim. Mas naquele momento de ter o lazer, quando você estava querendo curtir, você não levou em consideração a ninguém. Você foi egoísta. E o governo, me perdoe, eu não estou falando de um governo específico. Não sou oposição ao governo aqui, não, tá? Não estou aqui sendo político. Eu estou falando o seguinte, que os interesses são egoístas de diversas partes. Quando alguém toma uma atitude sensata,
e que não vai com o meu campo de ideia, que eu não concordo, aí eu critico, chuto o balde, falo. Mas espera aí, querido, nós precisamos entender que é necessário nós fazermos uma análise panorâmica, que tudo isso estava inserido nas Escrituras. Aí ele diz no versículo 4, traidores, precipitados. Aí no 5, ele diz, tendo aparência de impiedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Versículo 6, são esses os que se introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Será que a verdade não está sendo resistida nesse momento? As pessoas, elas querem seguir a sua própria verdade. Elas querem seguir o seu modo de viver, aquilo que eles acham conveniente, né? Inclusive, falando de verdade, né? Eu queria contar uma história com um pastor, amigo meu, pastor Marcos Fernandes, lá de Bicuí. A história da verdade nua no poço. Você já ouviu essa história? Eu não tinha ouvido ainda. E, sabe, é muito interessante. A verdade nua saindo do poço, ela me chamou muita atenção. E é uma história já, como é que se diz? Muito falada, né? Muito dita e comentada, mas não tinha ainda tido a experiência de ouvi-la, sabe? E hoje nós percebemos o seguinte: cada pessoa, né? Cada pessoa hoje, ela quer seguir uma verdade mascarada, sabe? Uma verdade mascarada. Vamos lá. Diz assim a história, né? Segundo essa parábola, a verdade e a mentira, elas se encontraram um dia. A mentira diz a verdade: hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para o céu e suspira. Pois é, hoje é um dia realmente lindo. Elas passaram muito tempo juntas, chegaram finalmente ao lado de um poço. A mentira disse a verdade: a água está muito boa. Vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, ela testa a água, né? Coloca o pé e descobre que realmente a água estava muito boa. A água estava muito boa mesmo. E então eles se despiram, né? A verdade tira essa roupa e a mentira também. E mergulham e tomam um banho. Começaram a se banhar. E de repente a mentira sai da água, veste a roupa da verdade e foge. Olha que situação. A verdade furiosa, ela sai do poço. Com muita raiva, sai do poço. Furiosa. Para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. No entanto, sabe? A mentira estava saindo pelo mundo afora. Vestida com as roupas da verdade. O mundo vendo a verdade nua, começa a desviar o olhar, com desprezo, com raiva. O mundo começa a olhar para a verdade, porque a verdade estava nua, né? E todo mundo ficou ali, desdenhando. Pobre verdade. Volta então para o poço e desaparece para sempre. Esconde-se nele com a sua vergonha. Desde então, a mentira viaja pelo mundo afora, vestida com a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade. Por quê? Em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Essa é a realidade, meu irmão. As pessoas não querem a verdade, as pessoas elas continuam olhando, né, para a mentira com cara de verdade e seguem dessa forma, seguem dessa maneira. E já ouviu aquela história, né? O ditado, eu acho que vem daí. Tem pessoas que elas falam a verdade como se fosse mentira. E tem pessoas que falam a mentira como se fosse verdade. E que venhamos ter o entendimento, que venhamos avaliar e que venhamos
tomar uma postura diante de tudo isso que está acontecendo. Deus abençoe a todos, forte abraço. Espero amanhã estar aqui com todos vocês, trazendo uma mensagem de novo, no nome de Jesus. Um abraço também para Igor Batista Miranda, pastor Igor, Deus abençoe. Eliana Marques, né? Marinês também está aqui conosco. E, enfim, as pessoas que, consequentemente, irão assistir a essa reflexão, a esse momento aí. Deus abençoe, forte abraço, até a próxima oportunidade.